Olá, boa tarde. Já desculpando pelo super atraso. Probleminhas técnicos acontecem, mas o importante é que a gente está aqui. Estou aqui hoje com o André Siqueira, sou a Cris, a gente vai se apresentar daqui a pouquinho, um pouquinho melhor. Mas bem-vindos, bem-vindas aí ao nosso Duda Talks Brasil. Hoje é o segundo dia de webinar com grandíssimos nomes do mercado. Está sendo bem legal para a gente essa oportunidade de trocar essas ideias com pessoas como o André. Ontem a gente conversou com a Renata, da Winning by Design. Amanhã a gente tem Felipe Espina conversando com o Marcel, também do time da Duda. E está sendo uma oportunidade muito boa da gente conversar sobre o que é o mercado de marketing no Brasil, trazendo um pouquinho da experiência da Duda lá fora também, mas principalmente buscando o que a gente tem de melhor no nosso país no mercado hoje, né? Então é um prazer receber vocês aqui. A gente vai fazer um bate-papo aí vamos tentar uns 30, 40 minutos, para a gente também não passar muito do tempo, mas para poder trazer alguns insights, algumas dicas, algumas ideias, hoje com foco em marketing. A nossa ideia é trabalhar um pouquinho da jornada, e principalmente das agências digitais no Brasil, e hoje a gente vai dar uma olhada mais específica aí para como a gente pode melhorar a atração dos clientes com esse foco em marketing. Boa noite, André, bem-vindo também. Obrigada por estar aqui. Boa noite, Cris. Super prazer para mim estar com vocês fazendo esse papo. Também peço desculpas, os problemas técnicos foram comigo aqui, então desculpem pelo atraso, mas a gente estava tentando aqui, que bom que deu tudo certo. Espero poder compartilhar bastante coisa legal. Isso aí. A gente vai ter um espacinho curto ali para responder perguntas, então, à medida que a gente for conversando aqui, fiquem à vontade para mandar ali pelo chat. A gente tem um time fazendo a moderação das perguntas, então, o que aparecer, mandem. A gente não promete conseguir responder tudo pelo tempo apertado, mas a gente vai criar depois um material com as principais dicas que a gente trocar aqui hoje nessa conversa. Esse material vai estar disponível no nosso stand no Hostel, o evento da RD, que acontece na semana que vem. Quem ainda não tivesse inscrito, ainda dá tempo, vai ser bem legal, acho que vai ser uma experiência bem legal de entender como vai funcionar um evento numa versão inédita, né, totalmente online, porque não tenho dúvida de que por mais que as coisas voltem um pouquinho assim ao normal no ano que vem, esse modelo ele ainda vai ficar, ele vai continuar forte aí para a gente, então vale a pena pela experiência e não só por isso, né, pela quantidade de conteúdo que é sempre super relevante aí. A André está aqui para comprovar isso. E tem um cupom de desconto que é o Duda no Hostel, 15% de desconto com o cupom da Duda. Corre lá, dá tempo ainda. E aí passa no nosso stand, vai ter muita novidade legal. Tem algumas coisas saindo do forno aí que a gente vai anunciar ali durante o evento, então fiquem de olho. E passem lá também para buscar esse material rico com algumas das respostas que a gente vai dar. Como eu disse, eu sou a Cris da Duda. A Duda, para quem não conhece, é uma plataforma de gestão e criação de site com foco em agências. A gente está expandindo aqui para a América Latina com o escritório em Florianópolis, né? Hoje meio home office, mas oficialmente ele está lá. Então, quem quiser acompanhar, conhecer um pouquinho mais também, visita aí os nossos canais, nosso site. Quem quiser acompanhar o webinar que acontece amanhã também, não deixa de olhar lá no nosso Instagram, Duda Sites, e se inscrever por lá. Vou começar falando finalmente de atração de clientes, geração de demanda e como o site pode ajudar nisso. Eu queria começar, André, até para abrir um espaço para, acho que dispensa apresentação, mas para a gente fazer essa conexão até de Duda com o RD, que é uma parceria aí que já é longa, né? Já é só do Summit, já vai ser nossa terceira edição. E a gente vê a RD como, né, uma referência muito importante para o mercado de marketing no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina. E dá para sentir muito bem como a empresa ofereceu uma nova visão do marketing, né, desde que começou a crescer. E a gente consegue ver não só a introdução do funil de marketing e vendas aqui no Brasil, mas até quando a gente fala com agências de outros países na América Latina, como a presença da RD ela impacta na maturidade no mercado, e isso está muito conectado, inclusive, com a tecnologia. E aí eu queria ouvir um pouquinho do que você entende, como que a trajetória da RD impactou nesse sentido de maturidade de mercado de marketing, como que ela vai continuar trazendo, né, até com as novidades que vem acontecendo aí, ela acaba jogando um pouquinho mais até para outras etapas desse funil, e qual que é a relevância dessa tecnologia para ajudar, várias perguntas em uma só, mas principalmente entender o que a RD
consegue impactar na forma como as agências trabalham e na maturidade desse mercado. Bom, é difícil falar um pouquinho do próprio trabalho, espero não soar muito arrogante ali falando do papel da RD, mas é curioso até quando a gente olha para trás e pensa em como era o mercado quando a RD começou. A maioria das empresas grandes, elas tinham grandes agências preocupadas em chamar atenção, boa parte dessas agências estavam mais preocupadas, na verdade, em ganhar prêmios. A gente tinha pequenas e médias, na imensa maioria das vezes, sem nem ter ideia do que era marketing digital, do que elas poderiam fazer, de qual era o tamanho da oportunidade. Não viam um canal como algo relevante para a estratégia delas. Boa parte tinha um site que funcionava como uma brochura, um catálogo online, é aqui que você nos conhece, esses são os serviços e é isso, mas que não geravam tráfego, resultados relevantes. E a gente fez um trabalho muito forte aí de educação, né? Por mais que o que a gente venda seja uma ferramenta, as pessoas não teriam interesse na ferramenta se antes elas não entendessem o que elas poderiam fazer, quais eram as oportunidades que elas vivenciariam se investissem adequadamente em marketing digital, se conhecessem as etapas, os processos e por aí vai. Então, esse é um trabalho que está chegando aí há 10 anos. A gente começou o nosso blog em 2010. Esse blog já recebe hoje mais de 1 milhão de visitas por mês. Já foram muitos milhares de pessoas ao longo dessa trajetória. A gente tem eventos, como você mencionou, a RD Summit. No ano passado recebeu 12 mil pessoas. A gente tem o RD On The Road, que também recebe alguns milhares de pessoas. Então, não tenho dúvida que ele ajudou a fortalecer bastante essa cultura do digital, especialmente da aplicação disso para pequenas e médias. Nesse contexto, a gente também teve, óbvio, a gente não fez isso sozinho, acho que muita gente abraçou o movimento, amplificou e fez a diferença, acho que a gente foi um catalisador, a gente foi quem botou a faísca inicial ali para esse fogo arder mais forte. E isso nem era necessariamente a nossa grande intenção no começo, mas com o tempo a gente viu isso impactando bastante esse mundo de agências também. O que acontecia foi que as agências que atendiam pequenas, muitas vezes, tinham muitas dificuldades, porque vendiam um site, acabava o projeto, elas não tinham recorrência, então estava ali o tempo inteiro vendendo o almoço para pagar a janta. As pequenas, muitas vezes, com orçamentos limitadíssimos, então era difícil você vender por um preço bom que compensasse, você precisava de volume, ao mesmo tempo era difícil fazer volume, então era uma conta muito difícil de fechar. Ter uma agência pequena, média, há 10 anos atrás, era algo bastante complicado. E quando a gente começou a trazer mais forte esse movimento do inbound marketing, de consciência do marketing digital, naturalmente as pequenas e médias começaram a olhar para isso com mais carinho, entender que isso era uma oportunidade para elas, ao mesmo tempo várias entendendo que não podiam fazer isso por conta e recorrendo a agências para executarem esse tipo de serviço, especialmente no Brasil. A gente tem uma cultura de serviços muito forte, em geral, porque a gente valoriza pouco as pessoas, o serviço ele é barato. Se você vê os Estados Unidos, não tem o frentista, não é comum ter a diarista, todo mundo limpa a própria casa, todo mundo abastece o carro, porque é caro pagar as pessoas. Aqui é barato, então a gente prefere terceirizar. E isso se aplica para várias coisas, o marketing digital está entre elas. Então, isso trouxe para as agências, muitas vezes, esse ângulo de, poxa, tem gente querendo esse serviço e esse é um serviço diferente, é um serviço que tem recorrência, é um serviço que as pessoas criam um sistema, é um serviço que as pessoas precisam de resultados com consistência, isso vai além. E naturalmente, eu acho que isso impacta também a Duda, de certa forma, porque um site ele é a base, né? Um site é onde a gente começa a construir. Então, muitas vezes o site ele é o ponto, a porta de entrada para você vender serviços maiores. E essa porta de entrada ela pode ter uma característica de ser mais eficiente, de ser mais lucrativa para a empresa. Então, as ferramentas elas acabam ajudando e apoiando muito nisso. Então, eu entendo que a RD e a Duda tem uma conexão muito grande em etapas diferentes da jornada,
mas que acabam, de certa forma, impactando muito esses mesmos mercados. De um lado, as próprias SMBs que fazem por conta própria, e do outro, as agências que estão servindo e atendendo esses clientes. No nosso caso da RD, 40% dos nossos clientes vêm via agências, são mais de 1.700 agências parceiras. Então dá para ter uma ideia do tamanho do ecossistema que está ao redor disso. Ah, que legal. Nossa, é um número bem relevante. Você trouxe vários pontos bem interessantes que a gente vai acabar até voltando aí ao longo da nossa conversa, mas me chamou bastante a atenção essa cultura que a gente tem, que vai muito além do mercado, né? Ela vai mesmo da cultura das pessoas, do dia a dia das pessoas, como a gente tem essa cultura de serviços no Brasil, e a gente vê que na América Latina acaba se refletindo muito isso também, até porque o Brasil, inclusive no marketing, acaba puxando muito do mercado, né? Por já ter uma maturidade um pouquinho à frente ali em relação a outros países, como o próprio México e Colômbia, que também são mercados relevantes, mas que na hora que a gente vai comparar com mercados como o próprio norte-americano ou com mercados europeus, a gente vê que essa cultura ela impacta de uma forma bem significativa, né? A gente vê, por exemplo, esse próprio uso da tecnologia, como que ele é diferente, como que as pessoas, as próprias agências, a gente tem acompanhado muito isso nesse comparativo, né? A Duda é uma empresa do Vale do Silício, então a gente avalia muito o mercado de lá para ver como trazer isso para cá e como que as agências dos Estados Unidos já consideram a tecnologia como uma parte fundamental ali, não só da prestação de serviço, mas até da recorrência, né, da geração de receita. E isso é uma coisa que no Brasil, principalmente para esse lugar em que a gente fala de geração de criação de site, a gente cai muito nesse modelo de é mais fácil terceirizar, mas será que é? É mais barato ou não é? E a gente começa a ver que, na verdade, é um modelo que a gente precisa trazer mais para cá. E quando a gente pensa em agência, esse formato que varia muito, né, de pensar que um projeto pode acabar daqui a 3 a 6 meses, e aí eu vou contratar uma equipe, eu vou manter essa equipe aqui, sendo que os projetos podem variar. Então, trabalhar a recorrência acaba estando muito vinculado com tecnologia, né? Acho que vocês sentem isso também dentro da RD. Com certeza, com certeza. A tecnologia ela é um grande apoio que a gente tem para conseguir transformar os processos mais eficientes e muitas vezes eles criam, de efeito colateral, essa característica da recorrência que ajuda muito a trazer previsibilidade. Eu acho que previsibilidade é a dor de quem vende serviços. Né? E é muito complicada essa situação de você se acordar e não ter o cliente todo dia, ter que remar, sair do zero, se esse mês não teve vendas, não tem comida na mesa. Então, eu acho que você conseguir criar uma boa base, criar um ativo interessante, consiga trabalhar a recorrência, ajuda muito na gestão por conta da previsibilidade. Acho que você mencionou a questão das agências ainda não terem muitas vezes essa cultura. Acho que muito disso é por talvez não ter vivenciado a facilidade que é e a produtividade que gera usar uma boa ferramenta. Né? Então, quando você coloca isso no ar, de novo, acho que ele faz parte ainda dessa cultura brasileira de que o serviço, a mão na massa, ela é barata, então a gente se acostuma com isso e às vezes esse costume impede a gente de encontrar algumas oportunidades. Hoje eu não tenho dúvida que uma ferramenta adequada, bem feita, ela pode entregar resultados tão bons ou melhores do que aquela construção manual, artesanal e com muitas vezes custos, modelos de negócios muito favoráveis. Né? Exatamente, a gente sentiu bastante isso até nesse ano aí, que meio maluco, né, que a gente está vivendo, e quando as coisas começaram a acontecer, quando as mudanças começaram a vir, ficou muito claro que as empresas que já tentavam trabalhar com algum tipo de previsibilidade, por mais que tenha sido uma situação completamente imprevisível, elas conseguiram manter algum tipo de saúde do negócio, né, muito acima de quem não trabalhava com esse tipo de previsibilidade. E aí foi a avalanche da transformação digital, né? Foi não só para as agências, mas até retomando ali a questão das pequenas e médias, a gente vê pequenas empresas que viram necessidade de ter uma presença digital e como que elas começaram a buscar agências para dar esse suporte para elas, né? E aí entra mais uma vez esse papel central aí do site. Eu senti bastante isso, assim, antes eu já sentia, mas acho que agora
ficou mais evidente de quando eu preciso procurar algum serviço, e se eu não consigo esse serviço no meu celular, ali na primeira página do Google, antes já era difícil, mas agora ainda mais, né? Isso faz com que a gente perca muito essa possibilidade de atração de clientes, e isso vale muito até para os pequenos negócios. E aí esse papel do site ele passa a ser mais evidente ainda, de uma padaria, né, um hot dog da esquina, que antes trabalhava talvez com uma placa chamativa na rua, e agora ele vai provavelmente trabalhar com um banner ou com algum outro tipo de ação que vai ser focado no digital. E isso faz com que tudo isso, esse processo do marketing todo mude, né? E a gente entra bastante nessa parte de como atrair clientes nesse novo formato. E acho que é uma das coisas que a gente vê acontecendo com muita força nesse mercado de pequenas e médias empresas, mas que, até pensando em grandes empresas de tecnologia, por exemplo, se elas não mudar, a gente pensar que o ciclo de venda ele está diferente, né? A gente teve alterações drásticas em LTV, em CAC nesses últimos meses, e provavelmente isso vai continuar variando. E se a gente não olhar com cuidado para essa presença digital em qualquer segmento, ela acaba tendo um impacto significativo para o sucesso do negócio. E aí eu queria até ouvir um pouquinho como que você vê esse impacto do site especificamente, se ele, para atração principalmente de clientes, se você vê isso muito focado em determinados segmentos, ou se seria uma coisa realmente geral, e se vai continuar, ou se é só essa onda aí de transformação digital mais recente. Eu não consigo honestamente ver isso indo embora, né? Pode ser algum tipo de limitação, miopia minha, mas o grande ponto para mim é que o que a gente faz como profissional de marketing é tentar entender a forma como as pessoas aprendem, se informam e compram, ou seja, a gente tenta entender como é a jornada de compra delas e influenciar. Então, quando eu pego 10, 15 anos lá atrás, você tinha possibilidades, por exemplo, as grandes marcas anunciavam na TV. Por quê? Como é que era a jornada de alguém? Estava lá assistindo futebol, veio propaganda, achei interessante e me chamou a atenção. Isso cria uma vivência, isso cria uma abertura. Talvez em algum momento ali na frente eu vá no supermercado e compre o produto, eu vá na concessionária e falo com o vendedor para conhecer o carro. Eu tinha um momento de concentração de atenção e era a capacidade que eu tinha de influenciar a jornada. Quando a gente pensa numa jornada hoje, e eu não sou um cara xiita, tá? Não sou um cara super, não, é só digital. Cara, ainda tem um monte de coisa. Daqui a pouquinho eu vou sair daqui hoje, eu vou passar no shopping hoje, eu precisava pegar umas coisas e tal. Então, ainda tem aspectos do offline que funcionam e continuam funcionando. Mas quando eu penso numa jornada de um cliente, de forma geral, hoje, assim, é difícil pensar que em algum momento ele não passe pelo digital. É difícil pensar que ele não vai ter uma dúvida que ele vai pesquisar no Google, que ele não vai ser influenciado por alguém que ele segue nas redes sociais, que ele não vai passar em algum momento por um contexto em que digitalmente a jornada dele é afetada, para o bem ou para o mal, para a sua empresa ou para o concorrente. Então, esse contexto, para mim, ele é imutável. A gente não vai do dia para a noite, não, deixa eu voltar para como era antes, vou parar de ver o celular, agora só vou assinar revista, só vou assinar jornal, agora é só TV. É difícil imaginar uma realidade nessa linha. Então, esse para mim é o primeiro ponto. O mundo digital, ele é parte das nossas vidas. Hoje, pegar o Brasil, que é um país que não é rico, que não é desenvolvido nem nada, 75% da população brasileira tem acesso à internet e o faz com frequência. Se você pegar, mesmo na classe D, mesmo na zona rural, a gente teve ano passado, pela primeira vez, mais de 50% da população tendo acesso, conseguindo acessar a internet. Então, assim, já é parte das nossas vidas, já é parte do nosso cotidiano. A gente já está lá, querendo ou não, e isso influencia a nossa jornada, o nosso processo de compra, querendo ou não. Dito isso, dentro desse meio, dentro desse processo digital, você tem vários caminhos diferentes. Você tem redes sociais, você tem e-mail marketing, você tem várias coisas ali para trabalhar. Eu acredito muito que essas coisas, elas funcionam muito melhor quando elas estão conectadas. Se eu faço só redes sociais, beleza, eu vou fazer alguma coisa, mas quando alguém digita no Google, o que acontece? Onde essa pessoa cai?
Se eu só digito no Google e a pessoa visualiza, beleza, eu tenho um fator interessante, mas e se ela não digita no Google? Como é que eu influencio ela antes de ela digitar? E aí eu vou precisar talvez de anúncios, eu vou precisar de um bom uso de redes sociais, vou precisar de alguns outros elementos. Quando eu tenho tudo em ordem, quando eu tenho tudo no lugar e essas coisas se convertem, essas coisas conversam para converter o cliente, aí sim eu tenho uma verdadeira máquina, um verdadeiro processo de aquisição de clientes com marketing digital. Para esse contexto, eu encaro o site como fundamental. Eu encaro ele como fundamental porque ele é, no final das contas, a única grande peça minha em que eu tenho 100% de controle. Mesmo, poxa, eu sou um vendedor de e-mail marketing também, né? E eu acredito no canal, acredito que continua funcionando, mas querendo ou não, no seu e-mail marketing você ainda está à mercê do algoritmo que vai responder. Você tem mecanismos para fazer isso bem feito. Você precisa produzir um conteúdo interessante, você precisa que as pessoas te acompanhem, mas ainda assim tem um filtro, você depende de alguém. As redes sociais têm um filtro muito maior, né? Os algoritmos são muito cruéis, então você tem essa dependência. O seu site não, o seu site é seu. O seu site você tem o acervo de conteúdo que você quiser construir, você tem os produtos que você quiser colocar lá, você tem uma marca que as pessoas associam, se ela sabe o seu endereço, se ela sabe o seu site, isso está lá disponível. Se ela digitar o seu nome no Google, dificilmente não vai ser o seu site que vai estar na primeira página. Então, isso se eu pensar numa casa, isso é a fundação, isso é a base, isso é de onde eu começo. Eu posso ter vários adereços, eu posso ter uma pia legal, eu posso ter um acabamento bacana, eu posso ter um móvel, uma decoração legal aqui atrás. Se a fundação não estiver bem feita, eu não consigo confiar na estrutura que está em cima. Uma hora para outra isso pode desmoronar e eu perco. Então, esse para mim continua sendo o papel e é por isso que eu ainda acho o site muito importante. Muita gente fala, hoje nas redes sociais é o que bomba, começa por lá. Tá, pode usar, não é que não possa usar o que não seja relevante, é relevante. Mas cadê a fundação? Quando morrer a rede social X, como morreu o Orkut, o que você vai fazer? Quando o Facebook te diminuir o alcance, como diminuiu, eu lembro quando a gente começou a RD, eu fazia um post, eu alcançava 30, 35% das pessoas que me seguiam. Se eu faço um post hoje, eu não alcanço 0,5%, alcanço 0,5%. Então, o site é o que eu tenho que se mantém sólido desde sempre. Então, para mim, é fundamental em uma boa estratégia e eu vou usar isso nos diversos canais. Eu mando um e-mail com um artigo, esse artigo está no meu site. Eu faço um post indicando alguma coisa, está lá no meu site. Eu vou otimizar o meu site para ficar bem ranqueado no Google. Então, quando a gente vai pesquisar no Google, vai cair o meu site. É muito mais difícil otimizar coisas que eu não tenho controle. Então, esse para mim é o grande papel e por que um site continua sendo tão importante na estratégia. Ah, legal. Eu acho isso bem relevante, até exatamente isso, né? Ele é o link que vai estar dentro do seu e-mail marketing, ele é o blog post, ele é o artigo que vai estar dentro da sua estratégia de redes sociais, né? Ele é a base disso tudo. Eu costumo dizer que no catavento do marketing digital, o site é aquela bolinha que deixa tudo juntinho ali no meio, né? Tem que ter alguma coisa que conecte e que, de certa forma, cria essa base. Eu gosto bastante da metáfora da pirâmide, em que a gente tem uma base e o site ele vai funcionar muito bem com essa base, ao mesmo tempo em que ele centraliza. E para branding isso é fundamental, né? Você poder ter exatamente esse comentário que você fez de é um lugar onde é um espaço que é seu, é um espaço onde você pode contar a história da sua empresa sem ter interferências, você pode usar exatamente o que é a sua identidade visual, né, da forma como você quer, e você pode mudar. Então, se teve uma alteração no algoritmo do Google para velocidade, você vai ali, melhora o seu site para poder ranquear melhor nas páginas de busca. Tem várias coisas que estão integradas. E esse papel do site, ele acaba funcionando muito bem, não só para as pequenas empresas, para as médias empresas, para as grandes empresas, ele tem um papel muito importante para as próprias agências, né? Isso a gente tem sentido cada vez mais forte que não só a agência fazer o seu próprio site, mas saber do papel desse site para poder entregar serviços. E aí entra muita estratégia de upsell e de cross-sell. Se for trabalhar toda uma estratégia de inbound ou a própria estratégia de redes sociais, né, e ter isso conectado a partir de um site, isso pode ser uma forma muito boa de gerar essa recorrência, essa previsibilidade, até de retenção. Falar muito não só em atração, mas até na retenção desses clientes, né?
você consegue ver nesse modelo de negócio que as agências estão tentando implementar agora com essa base de site, se ela realmente tem essa fundamentação e dá essa noção de que todas as outras estratégias elas acabam sendo conectadas pelo site, do mesmo jeito em que a gente vê isso numa estratégia geral de marketing digital? Desculpa, Cris, esse último pedacinho cortou na internet aqui para mim. Só consegui Não, tranquilo. pegar o todo, só a pergunta no final. Uhum. Sim, aí você consegue ver esse papel do site não só nessa estratégia de marketing digital, mas como uma forma de agregar e de fortalecer o modelo de negócio das agências hoje. Com certeza, eu acho que, de novo, a gente tem que pensar, a gente falou muito disso para o contexto do cliente, mas se a gente for pensar como agência, o nosso cliente da agência, ele também tem uma jornada de compra. Ele também começa a pensar no marketing digital, ele também começa a pensar em alguns elementos e ele vai por etapas, ele não vai entrar, nunca fiz nada e de repente toma aqui um contrato em que você vai ganhar X por mês e é isso que acontece. Então, há um processo ali de amadurecimento e nesse processo de amadurecimento, muitas vezes uma das primeiras demandas, uma das primeiras coisas que são exigidas é a criação de um site. Então, eu enxergo ele como um componente importante do modelo de negócio, porque ele serve muitas vezes como cartão de visita, ele serve muitas vezes como ponto A que vai trazer o cliente e que vai dar início a uma relação que pode, com o tempo, ser muito maior do que isso. Então, é a possibilidade que eu tenho de depois vender o serviço, de trazer mais recorrência na venda de serviço. Não só, às vezes a gente fala de recorrência, o pessoal pensa só na comissão de uma ferramenta recorrente. Não, eu tenho serviço recorrente, eu tenho acompanhamento, eu tenho manutenção, eu tenho novas páginas, eu tenho produção de conteúdo, gestão de redes sociais, eu posso vender todo um pacote ali que custa muito caro, mas que ele começou de um ponto bem específico. Eu falo em algumas palestras, alguns conteúdos, que o cliente a gente tem o ponto A e o ponto B. Né? O ponto B normalmente é onde a gente quer que ele esteja, é o que a gente quer que ele compre. E normalmente a gente quer que ele faça um super pacote, compre várias coisas, enfim. Mas a gente precisa buscar esse cliente no ponto A. A gente precisa buscar no que é a dor dele agora, no que é o problema dele agora. Então, quando eu vou vender, por exemplo, eu no caso da RD, eu vou vender uma ferramenta de automação de marketing, dificilmente o cliente está no ponto B. Raramente ele já sabe que ele quer uma ferramenta de automação de marketing. Então, eu vou ter conteúdos para ele numa linha de como crescer o seu Instagram. Porque esse é muitas vezes o ponto A dele, isso é muitas vezes a dor que ele acha que ele sente agora. Não é o que vai resolver o problema dele. O problema dele é ele quer vender mais e para vender mais ele vai precisar fazer um monte de coisa, não só Instagram. Mas no primeiro momento é o que ele acha que ele precisa, é o que ele acha que ele tem. E eu acho que um site, ele é muitas vezes esse ponto A. O site, ele cumpre muitas vezes esse papel inicial. Todo mundo que começa na internet sabe que ter um site é mandatório, é obrigatório, ele é um ponto de partida. Então, a partir do momento que eu consigo ter uma boa oferta de site para trazer o meu cliente para dentro, eu crio esse mecanismo de porta de entrada, eu consigo trabalhar o relacionamento com o meu cliente para eu ter tickets mais altos, para eu ter serviços a mais. E aí a própria gestão do site, manutenção do site entra nesse pacote, mas não se restringe, eu posso ir muito além disso. É exatamente isso. E é até interessante como casa muito com isso que a gente comentou, né? Do site ser o seu espaço e por isso você precisa atualizar ele, né? É importante que ele tenha a sua cara, que ele mantenha toda a visão que a empresa tem e que ele adapte também as estratégias que ele está seguindo. E aí manter uma manutenção é sempre importante. Quando a gente, quando a gente amadurece as práticas, a gente naturalmente precisa amadurecer o site. Então, se você tiver uma presença ativa depois em redes sociais, se você tiver uma gestão de conteúdo, se você começa a produzir com frequência, começa a virar uma referência, você começa a trazer mais volume, naturalmente você começa a mexer. É um exemplo super simples, mas boa parte das empresas, quando começa no digital, elas não têm tráfego, elas não têm resultado logo de cara. Você abrir um site é abrir uma loja no deserto, ninguém simplesmente clica e entra ali no site. A gente precisa fazer um trabalho para chegar lá. Nesse começo, o que você faz é simplesmente colocar no ar. Você precisa montar um desenho, entender as coisas e colocar no ar. Não faz muito sentido você fazer teste AB, por exemplo, logo de cara.
porque você não tem volume, então não tem relevância estatística. Se entraram 5 pessoas no meu site, uma converteu e as outras 4 não, eu não sei se aquilo foi ao acaso, se foi uma aleatoriedade, se foi algo específico do contexto. Agora, quando eu tenho 10 mil pessoas entrando no meu site, eu consigo saber. E aí eu começo a trabalhar teste AB, eu começo a trabalhar a otimização da conversão, eu trabalho o lugar que eu coloco um elemento, o lugar que eu coloco outro. Então, naturalmente, quando a gente vai avançando nas práticas, a demanda por atualização, a demanda por ajustes no próprio site, ela acaba aparecendo. Então, isso vai gerar também parte dessa recorrência, vai gerar parte desses serviços de manutenção. Legal, vou te fazer uma pergunta aqui da minha curiosidade. Você criou seu site com a Duda, inclusive, super legal, a gente ficou bem honrado e ficou super, super bacana ali. E aí eu queria saber o já entendi, né, a minha pergunta era muito da base do por que você começou ali já criando o site, e a gente tem essa visão muito clara de que o site, né, atua como essa base mesmo. E aí eu queria saber quais são os próximos passos, o que você espera, fazer com esse site a partir de agora. Eu depois de 10 anos ali no dia a dia da RD, eu deixei a minha função executiva, eu tenho apoiado, então eu comecei a trabalhar com alguns projetos pessoais. De novo, eu acho que o site é o ponto fundamental e foi super bacana a experiência, não falo para agradar aqui não, mas gostei bastante. Inclusive, eu faço uma confissão, eu tinha, de certa forma, me acomodado nessa área, porque nesses 10 anos de RD a gente tinha equipe interna e sempre tinha alguém fazendo e tal, e eu fiquei meio defasado desse mercado, né? O que eu tive de contexto, de experiência, o que eu já usei de um consultor de site tinha sido um concorrente mais antigo da Duda, há muito tempo atrás, que eu achei uma experiência bastante ruim, um site quadrado, lento, difícil de carregar. Então, não estava muito no meu radar fazer esse tipo de investimento. Estava mais na minha cabeça contratar alguém e desenvolver ali mais artesanal mesmo. E aí, poxa, uma galera da RD trabalhando na Duda, o pessoal postando o tempo inteiro que o negócio estava avançado, estava bacana. E aí eu fui chamar e dar um toque, falei, cara, deixa eu dar uma olhada nisso aí, deixa eu conhecer. E eu fiquei, confesso, bastante surpreso, assim, com o nível de entrega, com o quão fácil. Eu já imaginava que fosse fácil usar, não imaginava que o resultado que fosse para o ar fosse tão legal e tão bem feito, no mesmo nível do que alguém fazendo na mão. Então, consegui casar os dois mundos, entregue bem feito e facilidade de acesso. Então, eu fiz ali um aspecto básico, quase que uma página mais institucional de quem eu sou, o que eu estou fazendo e tal. Isso me ajuda agora em alguns contextos de venda de serviços, eu vendo palestras, eu vendo mentoria, consultoria. Então, sempre que eu estou conversando com o cliente, eu mando e-mail, ele vê o domínio, já acaba entrando e tal. Mas eu ainda estou segurando os meus próximos passos, que é começar a produzir conteúdo ali de forma mais ativa. Isso foi o que eu vivenciei, o que eu vi dar certo na RD. Eu estou nesse momento em que a gente conversa super apertado com uma deadline. No dia 10 de janeiro eu preciso entregar meu livro. Eu assinei com uma editora, eu estou escrevendo um livro. E então, assim, eu estou numa agenda mega corrida, mega apertada para conseguir fazer isso. E aí o meu compromisso é que assim que eu entregar esse livro, eu invista mais nesse processo de produção de conteúdo próprio. E aí meu próximo passo ali é botar esse blog para rodar. Ah, sensacional. Ansiosa por esse livro já. Ah, Inclusive, vou dar um tô spoiler caprichando aqui. bastante, acho que vai ser bem legal. Ah, vai ser com certeza. Eu vou querer ler, acho que muita gente. Um spoiler, a gente está até falando né, retomar o mercado e voltar a pensar em criação de site, né? E a gente sabe que, até por esse modelo que a gente tem hoje de mercado em que a gente terceiriza isso é muito natural, né? A gente conhece bem esse mercado de agências e sabe que funciona dessa forma mesmo. Aí, ou você faz um site bem básico, com pouca performance dentro de casa, ou você terceiriza e demora aí 3 meses para ter um site pronto e não vai conseguir fazer uma manutenção dele que realmente funcione. E tudo isso, né, faz com que o nosso mercado seja um pouquinho afastado aí dessa como funciona a construção em si, deu para ver que essa experiência também refletiu um pouquinho disso, e aí o nosso spoiler
teremos curso da Duda University em português em breve. Então, a gente está Muito trazendo um bom. pouquinho até do que a gente falou ali da parte de educação, de como as empresas conseguem mexer nessa maturidade de mercado. A Duda vem para o Brasil um pouquinho com essa visão também, né, de pensar em como a gente pode ajudar as empresas a conhecerem um pouquinho melhor essa função, não só dentro da própria plataforma, mas até pensando em como usar isso como modelo de negócio, né? Tem um mercado gigante aí que pode ser explorado por profissionais web em geral, não só as agências, né? Isso é bem relevante. E aí, já avançando aqui para o final, queria te pedir uma visão geral, assim, de o que você sente que vai mudar nesse sentido de atração de clientes, de geração de demanda, o que vem por aí nesse nosso mercado brasileiro nos próximos meses, talvez nos próximos anos, e o que é fundamental da gente considerar agora, assim, o que a gente não pode deixar passar porque é imprescindível para o sucesso dessas empresas pensando em atração de clientes. Acho que essa onda da transformação digital que se acelerou já vinha, eu acho que não tem nenhuma grande novidade, mas toda essa crise da Covid-19, o que a quarentena trouxeram, foi uma aceleração imensa, né? Então, os processos sendo adaptados de forma muito mais rápida. E nesse contexto, o que acontece? A concorrência naturalmente aumenta. Então, tá todo mundo indo para o digital, tá todo mundo indo para o online, porque não tem outro caminho. E o que eram águas tranquilas para muita gente, hoje viram um mar agitado, com bastante competição. Então, esse é um contexto que eu acho interessante, especialmente para as agências começarem a olhar mais fundo e entenderem, porque eu acredito em duas grandes coisas, né? Uma é um nível muito grande de personalização. Então, cada vez menos a gente sair da receita de bolo, de o pacote que um cliente precisa é A, B, C, e a gente ter diagnósticos mais específicos, entendimento muito mais profundo da persona do cliente, a gente ter esse entendimento mais claro da jornada e a gente desenhar a estratégia de uma forma muito única, muito personalizada. E o segundo ponto é entender que essa estratégia ela tem vários pontos diferentes e que eles precisam se conectar. Então, não adianta mais eu fazer uma coisa separada, pontual, não adianta eu achar que é e-mail marketing que é o que vai resolver, ou que é a rede social que vai resolver, ou que é só ter o site que vai resolver, ou que é só conteúdo, é o todo, é o quanto essas coisas se somam para criar um sistema, e esse todo em conjunto vai fazer a diferença se ele tiver personalidade, se ela tiver uma característica, se ela tiver um entendimento próprio. Então, isso vai demandar das agências que elas entrem muito mais fundo no cliente. A agência, acho que quando a gente compara o cliente fazer por conta própria e fazer com uma agência, fazer por conta própria, a gente tem uma série de dificuldades, a empresa às vezes não tem a cultura digital, precisa aprender, para aprender tem todo um processo para fazer esse rampeamento, é difícil você fazer as escalas direitinho, então você precisa de uma pessoa, você contratou uma pessoa, não dá para depois desligar, você não consegue ajustar, apertar um botão como você consegue com uma agência. Quero aumentar o volume, quero diminuir o volume, a agência que se vira com o time lá dentro para fazer isso. Por outro lado, as empresas elas têm um conhecimento muito profundo do mercado, elas conhecem muito quem são os concorrentes, quais são os clientes, por que o cliente compra e por aí vai. Quando a gente olha para uma agência fazendo um serviço de marketing, é quase que o contrário. Ela tem todo o onboarding feito, ela tem experiência profunda em marketing digital, ela tem uma equipe, ela consegue alocar os recursos conforme necessidade, ela permite flexibilizar. Por outro lado, muito provavelmente ela não conheça muito, ou talvez não conheça nada do seu mercado, da sua empresa, do seu histórico, da sua área de atuação. E eu acho que é essa a objeção e a barreira que precisa ser quebrada nos próximos meses. Como é que eu entro mais no cliente? Como é que eu participo mais do dia a dia do meu cliente? Ou como é que eu coloco o cliente para participar mais do dia a dia da minha agência e do meu processo de produção? Acho que elas vão precisar resolver melhor essa barreira para conseguir trazer profundidade e conseguir sair de uma concorrência que vai ser cada vez mais difícil. Que legal. Fica uma ótima mensagem final aí para a gente. Acho que a gente trabalhou
vários aspectos legais, assim, para mim foi uma mega aula e eu acho que dá para tirar daqui, no mínimo, aquele e-mail marketing pronto para mandar para sua base para poder convencer os seus clientes de que vale muito a pena fazer um site que performe bem, que seja o centro da sua estratégia de marketing digital e que a partir daí você consegue trabalhar em várias outras ações que vão com certeza melhorar e gerar sucesso, gerar recorrência, previsibilidade, as palavrinhas-chave da vez e que muitas vezes a gente não sabe muito bem por onde começar e agora eu acho que a gente sabe. Então, Isso aí queria já te foi um super agradecer, André. prazer. Obrigada mesmo por ter participado aqui com a gente. Acho que foi bem relevante. A gente vai conseguir tirar, a gente não vai conseguir responder perguntinhas hoje, mas aí, se alguém quiser mandar para a gente ali pelo contato@duda.co, a gente depois vai tentar fazer um compilado dessas respostinhas aí também nesse material. Passem lá no stand do hostel para conhecer um pouquinho mais sobre, não só sobre a Duda, né, mas sobre com todas essas novidades que a gente está lançando. E fiquem atentos também aos nossos canais, a gente deve ter mais novidades legais. André, alguma mensagem final? Obrigada de novo por ter topado, obrigada por ter participado com a gente. Foi um super prazer. Quem quiser também, se tiver perguntas para mim, coisas específicas, podem entrar no meu Instagram, na inbox, eu respondo. Podem mandar mensagem lá, que vai ser um prazer receber vocês. Obrigado pelo convite, foi um prazer grande estar aqui. Contem sempre comigo. E eu acho que uma mensagem, se eu fosse deixar uma mensagem final, esteja atento ao cliente. Eu acho que o grande ponto, a gente fala muito de tecnologia, e tanto do lado de cá, né, RD, quanto vocês da Duda, são empresas de tecnologia que oferecem tecnologia e ferramenta, mas a gente oferece tecnologia e ferramenta entendendo basicamente o cliente, né, entendendo quanto a jornada mudou e quanto a ferramenta, a tecnologia pode ajudar a gente a atender esse cliente. Se você tiver sempre o foco no cliente, entender por quais mudanças ele está passando, o que ele está procurando, quais são os meios de encontrar ele, naturalmente os caminhos e as tecnologias vêm. Eu acho que o grande foco que a gente tem que ter é nas pessoas. Se a gente entende os problemas das pessoas, as dificuldades das pessoas, fica muito mais fácil conseguir procurar a ferramenta, fica muito mais fácil conseguir procurar a solução. Legal, o velho conceito da persona que volta de todos os jeitos possíveis e cada vez mais se fortalece, né? Tem um monte de gente que acha que é besteira, mas quando você faz esse trabalho na prática, você percebe por que ele é tão importante. Ai, sem dúvida, nem me fala. André, obrigada, obrigada mesmo. Pessoal, obrigada por terem participado, ouvido a gente falar um pouquinho hoje. Foi super legal para mim, imagino que para todo mundo. Amanhã, web personalização com o Espina e com o Marcel, para continuar esse papo, né, de tudo que a gente falou de olhem para o seu cliente, não façam um pacote geral de ações. É importante que você olhe especificamente para as dores de cada segmento que você está trabalhando. Então, a gente vai continuar um pouquinho desse papo amanhã. E na semana que vem a gente está no rosto também para falar ainda mais sobre esse assunto e ainda além em relação à aquisição de clientes, em relação ao marketing digital e tudo mais. Obrigada, André. Obrigada, pessoal. Boa tarde.